Shalom, shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, estamos nós aqui mais uma vez, dando seguimento aos nossos estudos, a esse estudo. Espero que vocês tenham visto os vídeos anteriores. Foram bem introdutórios, né? E no vídeo passado nós falamos sobre a questão de que com o surgimento, né, de uma segunda parte que foi anexada ao cânon, né? E agora o cânon passa a ser constituído de duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. A partir daí surgiu a necessidade de você ler essas duas partes como sendo uma unidade, como sendo duas partes compostas, né? Uma unidade composta por essas duas partes. Como que elas se harmonizam? Como que você lê uma em relação à outra, né? Então foi surgindo aí a necessidade de existir uma narrativa canônica, né? Então nós começamos a falar de uma forma bem breve sobre Justino Mártir e Irineu de Lyon. Justino Mártir foi uma geração antes de Irineu de Lyon. Irineu basicamente se baseou, né? Ele continua a partir de Justino. E Justino, primeiramente ele tem o trabalho, né, de fazer a sua apologia contra judeus e pagãos, né? Ele argumenta contra judeus e pagãos. E Irineu mais tarde vem trabalhar mais com os gnósticos, vem trazer resposta aos gnósticos. Então, seguindo aí nosso estudo, então vamos lá. Justino, uma estrutura para as escrituras de Israel. Então, Justino vem tratar sobre uma forma de explicar, de entender basicamente as escrituras hebraicas, a Bíblia judaica, vamos dizer assim, o que é conhecido como Antigo Testamento. Então, o Justino é uma figura de transição, porque ele é um dos últimos a considerar a Bíblia cristã como sendo idêntica às escrituras hebraicas. Porém, é um dos primeiros a defender e recomendar a fé cristã aos de fora, né? Então, ele é essa figura de transição porque quando Justino vem produzir, né, seu material, vem trazer seus argumentos, ele está trabalhando numa época em que o cânon das escrituras cristãs era basicamente o Antigo Testamento, né? Isso aí, meados do século II. Em seus trabalhos, ele desenvolve uma estrutura de leitura das Escrituras que antecipa a forma do modelo padrão de forma importante, ou seja, a forma como ele traz essa estrutura de leitura, né, das Escrituras, ela vai impactar, ela vai influenciar a forma como mais tarde seria definido, né, o modelo padrão ou a narrativa canônica. As obras de Justino, e aí é interessante ressaltar que nós não estamos aqui com o propósito, né, de falar mal do Justino. Inclusive eu recomendo, vou ver se eu consigo esse material para disponibilizar para vocês, os livros, né, dele, principalmente a primeira e segunda apologia, onde ele expõe e defende, né, está escrito errado aqui, defende, depois eu conserto, a fé cristã aos pagãos. E o diálogo com Trifão, né, é uma outra obra dele, que registra uma conversa dele com um judeu educado sobre os méritos da fé cristã. Então você vê aqui esses dois aspectos do trabalho dele, né, duas obras que tratam com os pagãos e outra voltada para os judeus. Então é bom a gente conhecer essas obras, é interessante a gente conhecê-las. O que nós estamos tratando aqui nesse estudo é a questão do pensamento supersessionista em si, não criticando a obra de Justino como um todo, certo? Nós estamos analisando esse ponto bem específico do supersessionismo. Então, seguindo adiante, dois aspectos principais. Ele organiza as escrituras sob a luz de uma visão da história da salvação que possui um primeiro plano, né, e um plano de fundo, né? Então aqui,
Vocês estão vendo aqui na parede aqui, um papel parede ali, né? Isso aí seria o que a gente chama de plano de fundo, né? Num cenário, no teatro, você tem ali aquele cenário por trás, aquela montagem por trás, que é o background, o plano de fundo. E em primeiro plano, por exemplo, aqui nesse vídeo aqui, eu aqui, né, falando com vocês. Então perceba que o plano de fundo ele é mais uma coisa acessória. A mensagem principal que está sendo passada está no primeiro plano, certo? Então, por exemplo, se eu mudasse o plano de fundo, se eu botasse só a parede branca, não muda muita coisa a mensagem que eu estou passando. Então é só uma coisa assim mais até ornamentativa, né? É o cenário que passa assim uma mensagem, mas ela não é a mensagem principal. Essa é a ideia. Então o Justino Martins ele vem trazer essa leitura, né? Ele vem organizar a leitura das escrituras dessa forma, como se tivesse um background, um plano de fundo, e um foreground, né? A gente fala em inglês, é o primeiro plano. No primeiro plano, o que vem? Vem esse drama cósmico entre o Criador e a criatura humana, né? O primeiro plano é esse drama do eterno com sua criação, com o ser humano, que culmina com a redenção, com a encarnação, do Logos na comunidade espiritual que ele funda em seu retorno no final dos tempos. Relaciona como Deus se envolve diretamente com a natureza e destino de cada pessoa como uma criatura racional. Ou seja, esse é o primeiro plano. Essa vamos dizer assim, esse drama cósmico, como eles chamam aí, do Criador com a sua criatura e a redenção, né, por meio da encarnação do Logos, que no final dos tempos retorna, né, e completa essa obra, fundando aí ele funda essa comunidade de Israel quando ele vem, e quando ele retorna ele completa a obra. Então relaciona como Deus se envolve diretamente com a natureza e destino de cada pessoa como uma criatura racional. Esse é o primeiro plano. No plano de fundo está a história problemática com os filhos de Abraão na carne, a descendência carnal, os judeus. É significante porque prova a verdade do plano principal por meio de profecias, sinais e figuras. Apesar de estimar o plano de fundo, Justino lida com ele como tendo, está escrito errado e como, né? Lida com ele como tendo pequena ou nenhuma importância religiosa independente, ou seja, o plano de fundo, essa história problemática do Eterno com os filhos de Abraão, a importância dela é simplesmente que ela fala de forma profética, né? São sinais, são figuras, são símbolos, né? E prova por meio disso a importância, a verdade, né, daquilo que a gente acabou de falar, que é o plano principal. E aí, só que ele lida com isso tudo como se, tipo assim, não tivesse tanta significância assim religiosa independente, ou seja, é só uma prefiguração, é só algo que anunciou, que tipo assim, comprova o que é o principal. Segundo aspecto principal, integra ambas as dimensões da história da salvação por meio de sua concepção da igreja cristã como o verdadeiro Israel. Então ele na forma como ele explica as escrituras, ele traz essas duas dimensões da história da salvação por meio da sua concepção da igreja cristã como o verdadeiro Israel. Então o Justino ele é o primeiro, né, a usar esse termo verdadeiro Israel. Desta forma, Justino torna o supersessionismo crucial para a sua concepção da unidade narrativa do cânon.
Segundo aspecto principal, né? Ele integra ambas as dimensões da história da salvação por meio de sua concepção da igreja cristã como verdadeiro Israel. Então aqui está falando do segundo aspecto principal. Qual é o primeiro aspecto principal? O primeiro aspecto principal é essa organização dele em primeiro plano e plano de fundo, né? Esse é o primeiro aspecto principal da forma como Justino organiza as escrituras. E o segundo aspecto principal é que ele une essas duas dimensões, o plano de fundo com o plano principal, por meio desse conceito da igreja cristã como sendo o verdadeiro Israel, né? Então ele é o primeiro a usar essa expressão, verdadeiro Israel. Note que quando você fala verdadeiro Israel, você automaticamente está dizendo que existe um falso Israel, né? Seguindo em frente. Argumento contra os pagãos. Então vamos falar sobre os argumentos contra os pagãos. A ênfase no aspecto cósmico da história da salvação tem um propósito apologético claro: demonstrar para uma audiência pagã cética como a ação de Deus em Yeshua tem relevância para qualquer pessoa. Ou seja, um pagão, uma pessoa de outras crenças, de outras religiões na época, poderia simplesmente, tipo assim, ignorar isso por essa história de Messias, né? Essa história de Jesus, essa história das escrituras hebraicas, como sendo algo assim irrelevante para eles, já que eles não são judeus. Mas quando Justino vem trazer essa dimensão cósmica da história da salvação, então ele dessa forma ele vem dizer que isso é importante não só para os judeus, mas para qualquer pessoa. Justino dá especial proeminência para 4 episódios. Então ele enfoca em 4 principais momentos, né? A criação do homem por causa da bem-aventurança, a liberdade da humanidade para escolher entre bem e mal, a encarnação do Logos por meio de Jesus Cristo e juízo e consumação finais. Então ele chama atenção para esses 4 pontos principais, né? Criação, a humanidade aí podendo escolher entre o bem e o mal, o Logos encarnado por meio de Jesus Cristo e os últimos dias aí com o juízo e consumação final. Cuidadosamente aponta que cada um destes 4 ensinamentos possui paralelos na crença pagã. Ele vai fazer, entre esses 4 pontos que a gente falou, ele vai fazer paralelos entre as crenças pagãs. O conceito-chave de Justino em um contexto cósmico, obviamente, é o Logos. Então, essa ideia do Logos é o ponto-chave. Um termo com complexas raízes nas literaturas gregas, judaicas e cristãs primitivas. Em seu tempo, a ideia de um Logos divino era um tipo de clichê moderno, ou seja, estava na moda estudar sobre o Logos na época dele, né? Então, os gregos discutiam sobre o que era esse Logos, né? E os próprios judeus e literaturas cristãs primitivas discutiam já sobre essa questão do Logos, né? Então, os seres humanos têm um compartilhamento germinal no Logos divino, em virtude da sua natureza racional, o que lhes possibilita ter conhecimento de Deus. Então, eles dizem que há algo no ser humano que é compartilhado com esse Logos divino, e por isso ele tem a capacidade, né? Ele tem em sua natureza um aspecto racional que o permite conhecer a Deus. Pessoas que viviam de acordo com a razão antes de Cristo alcançavam um conhecimento parcial de Deus e seriam de fato cristãos antes de Cristo. Então esse é outro ponto que ele coloca, que as pessoas que viviam de acordo com a razão antes de Cristo, eles conseguiam alcançar aí um certo nível, vamos dizer assim, de conhecimento de Deus parcial. Então seria espécie de cristãos antes de Cristo, segundo o entendimento de Justino. Então ele considera que todo mundo era cristão também, uma pessoa que tivesse que pela razão conseguisse, né, alcançar o conhecimento de Deus, pelo menos em parte. O Logos eterno, entretanto, estava presente não de forma germinal, mas pleno e inteiro em Jesus Cristo. Ou seja, essa manifestação do Logos por meio de Jesus Cristo não era assim como em qualquer ser humano tem essa capacidade de alcançar, de compartilhar, tem uma natureza racional ali que o leva a poder conhecer a Deus.
Não, o Logos em Jesus Cristo, segundo Justino, ele estava manifestado ali de forma plena, né? E esse Logos ele assume então a forma humana, né, na pessoa de Jesus Cristo. Cristo liberta a humanidade da ignorância e erro ao revelar para todos o que é eternamente correto e aceitável diante de Deus. Então, Justino explica que Cristo vem trazer essa libertação da ignorância, né? Sendo o Logos essa questão do conhecimento de Deus. Além disso, por sua morte, obtém remissão dos pecados. Então, além dele trazer a revelação de Deus, né, de mostrar quem é Deus para o ser humano, de forma plena, né, uma revelação plena, ele por meio da sua obra, né, ele redime o homem de seus pecados. Seguidores de Cristo aderem então à lei moral que tem estado presente para todos em todo tempo e lugar, sem culpa de transgressão ética ou teológica alguma. Ou seja, quem seguia Cristo, ele passava então a seguir uma lei que é uma lei moral e que ela é universal e que em todos os tempos ela sempre existiu. Sua ênfase no lugar de Cristo na história cósmica o permite mostrar a uma audiência pagã como a ação de Deus por meio de Jesus Cristo é importante para todos. Então, com esses pontos que a gente colocou aqui, com esses argumentos que ele trazia para os pagãos, ele demonstrava que há uma importância, né, nessa fé em Cristo para qualquer ser humano. Entretanto, a dificuldade é que Justino, em sua estratégia, né, tem algumas coisas digitadas erradas aí, gente, perdão, que em sua estratégia contorna amplamente a identidade de Deus como Deus de Israel e a história de Deus com o povo de Israel conforme relatado pelas escrituras hebraicas. Ou seja, as explicações que Justino vem trazer, a apologia dele, ela deixa de lado completamente essa identidade de Deus como sendo o Deus de Israel e o próprio relato das escrituras hebraicas em si, porque as escrituras hebraicas o tempo todo falam da história de Deus com Israel. Então ele meio que contorna isso, passa direto por essa questão. Isso não quer dizer que ele simplesmente desconsidera a história de Israel em seus escritos para os pagãos, né? Ele fala para os pagãos sobre a história de Israel, mas na verdade, após explanar os aspectos cósmicos da história da salvação, ele devota quase toda a metade da primeira apologia para discussões detalhadas sobre as escrituras hebraicas. Então, depois de trazer suas explicações mais em nível universal, né, ele vai dedicar aí um bom tempo explicando sobre a história de Deus com Israel. Entretanto, essa seção tem como intuito não mais do que estabelecer o conteúdo e significância universal da fé cristã. Ou seja, por mais que ele traga essa questão, ele sempre vai dar esse foco mais universal, mais cósmico, né? Dessas histórias. Ele explica que houveram homens entre os judeus que eram profetas de Deus, através de quem o espírito profético predisse eventos antes que acontecessem. Estes homens predisseram em detalhes tudo o que aconteceria com Jesus, a igreja e os últimos dias. Isto prova a verdade da crença cristã. Tá? Então ele fala dos profetas de Israel e fala que eles confirmam tudo o que aconteceria com Jesus, a igreja e os últimos dias. Então Justino reduz todo o corpo das escrituras à profecia sobre Jesus Cristo. E profecia sobre Jesus Cristo como evidência histórica para a doutrina cristã em sua significância duradoura e universal. Então, ou seja, para Justino, todas as escrituras hebraicas, elas simplesmente servem como profecia para Cristo, sobre Cristo. Só sobre isso. E profecia sobre Cristo como evidência histórica para a doutrina cristã. Então, gente, por mais que nós entendamos, né, fazer uma observação aqui, por mais que a gente entenda que todas as escrituras elas são messiânicas, toda a Torá fala do Messias, toda a Torá é profética, mas o que está dizendo aqui é que Justino reduz a só isso, e a gente entende que as escrituras não é só isso.
a Torá, as Escrituras, elas são o nosso manual, vamos dizer assim, de como nós nos relacionamos conosco mesmo, com o próximo, com o eterno, né? Então é esse ponto que é problemático. Não é que ele seja errado ele considerar que toda a Escritura aponta para Cristo, mas é quando ele diz que é só isso, só para isso e mais nada. Então, continuando aqui. Para sua audiência pagã, tende sempre a dividir o conteúdo da crença cristã em duas partes de importância desigual, né? Uma parte, criação, que é da redenção e juízo, é de interesse de todos, pois determina a existência e destino de todas as pessoas como criaturas racionais. Então, está falando do primeiro plano, né? Essa coisa que está na história principal. Está falando que ele divide, né, o conteúdo da fé cristã em duas partes, como a gente já falou, o plano principal e o plano de fundo. Só que elas têm importância desigual, isso que está falando aqui. Então, uma parte é essa parte do plano principal, que é a criação, que é da redenção e juízo, aqueles 4 pontos que ele chama mais atenção. E a outra parte é a história de Deus com os judeus, construída como profecia sobre Cristo. É também do interesse de todos, mas não porque possua alguma significância espiritual, mas por ser uma espécie de prova, capacidade probatória. E aí vem agora o argumento contra os judeus. Vamos deixar essa parte para uma segunda etapa do nosso estudo. Fica aqui então o convite, espero que vocês estejam gostando dessas nossas considerações, dessas coisas que nós estamos discutindo juntos, e espero que o Eterno continue abençoando e revelando a vocês o propósito dele para esses nossos últimos dias e que nós possamos nos posicionar corretamente conforme ele espera de cada um de nós. Shalom, shalom, um abraço a todos.